Tá bom. O título da nossa conversa dessa tarde é a parábola dos dois devedores. Tá. Essa singela parábola está contida única e exclusivamente no capítulo 7 de Lucas, versículos 36 a 50. O capítulo 7, então, são 50 versículos, são várias passagens. Uma delas é a da cura Era uma pessoa que estava com o seu servidor doente em casa e ele encontra com Jesus nessa localidade e pede a Jesus para que cure o seu servidor, mas ele diz que Jesus não precisa ir até lá onde está o servidor, porque ele tem certeza que perante tudo que ele já tinha visto e ouvido que Jesus fazia, que se Jesus quisesse dali mesmo ele curava. E aí assim foi feito, e Jesus disse que nunca tinha encontrado ninguém com tamanha fé. Em seguida, no mesmo capítulo de Lucas, está descrita a situação do filho da assim chamada viúva de Naim, né? Ao contrário de Joana de Cusa, cujo nome Cusa é o nome do marido, Naim não é o nome do marido, Naim é o nome do lugar, né? Que hoje em dia é uma cidade ao norte de Israel, e ela é de domínio dos palestinos. Então ali se fala várias línguas e são encontrados templos das três religiões, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, né? Então essa é a cidade de Naim. E em seguida vem essa situação que todo mundo já ouviu falar, que eu vou descrever aqui e depois a gente vai estar comentando versículo por versículo. Então Jesus estava nesse local e um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. Alguns dizem que é jantar, outros dizem que é para uma refeição, não importa. E entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. E esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se-lhe aos pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com o perfume. Então todo mundo já lembrou dessa situação, né? Ao ver isto, o fariseu que o convidara dizia consigo: se este homem fosse profeta, saberia quem é aquela que o toca e que sorte de mulher ela é, pois é uma pecadora. Ele pensava com ele, fariseu, né? Então Jesus disse ao fariseu, que também se chamava Simão. Simão, certo, lá era que nem José por aqui, né? Não é o Simão Pedro. Há uma confusão por aí em alguns textos de que era o Simão Pedro, mas não era o Simão Pedro. Simão, tenho uma coisa para te dizer. E o Simão respondeu: dize a mestre. E Jesus então pronunciou a parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, o credor perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Então, o parênteses aqui é que denário, se vocês lembram, correspondia ao salário de um dia de trabalho, né? Um dia de trabalho era um denário, tá? E então tinha um que devia 500 denários, quer dizer, mais de um ano de trabalho, e o outro devia 50, tá? E o credor pegou os dois, porque nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar. Respondeu então Simão a pergunta de Jesus, né? Que Jesus perguntou: qual deles amará mais o credor depois desse perdão? E o Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais perdoou, quer dizer, aquele que devia mais. Respondeu-lhe Jesus: julgaste bem. E virando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas ela nos regou com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas ela, com perfume, ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmos: quem é esse que até perdoa pecados? Né? Lembre-se que é da turma dos fariseus. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Né? Então essa é a situação, né, que vários autores descrevem, que abaixo também descreve, no título Maria de Magdala, que abaixo coloca. Bom, o Lucas não cita quem era a mulher, não cita, tá? Mas o Caio Bachuto e o Hermínio Miranda colocam que se tratava de Maria de Magdala, essa mulher, que nós vamos ver. Bom, então vamos por partes. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então vamos à cena, né? Todo mundo lembra quem era o fariseu? O que era um fariseu? O que ele representava naquela sociedade e representou por muito tempo, né? Então, Kardec coloca assim na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: fariseu eram servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, inimigos dos inovadores e orgulhosos. Bom, então o fariseu era alguém que levava muito a sério todas aquelas formalidades estabelecidas para as cerimônias, para os cultos, para a vida em sociedade e até mesmo dentro de casa. Discriminava aqueles que eram diferentes deles, né? Em especial aqueles que não cumpriam as formalidades. No caso, o convidado, que era Jesus, e que, como nós sabemos, não era muito de estar cumprindo formalidades, né? E os fariseus aliaram-se aos sacerdotes para instigar o povo contra Jesus no final lá da vida de Jesus, né? Isso também está lá no Evangelho. Bom, aonde que aconteceu essa refeição? Em que cidade? Tudo leva a crer que foi, aliás, na cidade de Naim, porque nesse capítulo do Lucas as coisas estão acontecendo na cidade de Naim, né? Naim, como eu já falei, né, ela era uma cidade já construída desde a época dos romanos, né? Bom,
Então, nessa cidade, um fariseu convidou Jesus para ir à sua casa comer. E Jesus se assentou à mesa. Como é que era essa mesa? Será que era uma mesa assim, com cadeira, cheia de pratos, talheres? Nada disso, né? Então era uma coisa assim, baixinha no chão, e as pessoas colocavam ali almofadas ou algumas poltronas baixinhas e se sentavam ali, se apoiavam na mesa com o braço e com a mão direita comiam, porque eles não comiam com talher, até hoje não comem, né? Os palestinos até hoje não comem com talher, e com a mão, direto da vasilha onde a comida foi feita. Tá, então essa era mais ou menos a situação ali, né? Geralmente a refeição na casa de uma autoridade era uma coisa assim meio pública, eles faziam questão de ostentar, né? Então esses videozinhos que vocês podem ver no YouTube dessa cena, vocês vão ver um monte de gente na casa circulando, os homens num ambiente, as mulheres em outros e tal, algumas pessoas, os convidados sentados à mesa, os servos que serviam e as pessoas que chegavam eram recebidas por esses servos, né? E esses servos, eles deviam atender os convidados, né? Limpando seus pés, lavando seus pés, porque eles vinham, as ruas não eram asfaltadas, as ruas tinham poeira, então é um hábito das pessoas deixarem os calçados do lado de fora e os servos lavarem seus pés. Os servos, o dono da casa, beijar a testa do convidado, passar um óleo, tipo uma bênção, uma coisa assim, né? Que podia ser um óleo de azeite, né? Porque o azeite de oliva, desde então, é muito valorizado. Agora está a peso de ouro, naquela época também já era. Mas enfim, e as outras pessoas que chegavam, os populares, eles ficavam por ali, né? Observando quem vinha, o que tinha para a refeição, o que estava acontecendo todo ali naquela situação, né? E depois, no final das contas, se sobrasse alguma coisa, eles ganhavam os restos. Também tinha esse interesse, além da curiosidade, né? De estar ali. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, diz Lucas, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Tá. Então, como eu já falei, né, Lucas não menciona quem era. Enfim, havia muitas mulheres e também havia muitas prostitutas na cidade, né? O Hermínio Miranda, ele diz assim, eu vou ler um pedacinho aqui. Tá? Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino. Ela já tinha ouvido Jesus falar. Não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Então, assim como muita gente ia ouvir Jesus falar, ela também foi e se deixou tocar profundamente. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com um vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra,
observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Tá? Então, ela estava tocada com aquelas palavras de Jesus que ela tinha ouvido antes, né? E ela soube, de acordo com o Caiba Schutel e com o Hermínio Miranda, mas não de acordo com o Lucas, né? Maria de Magdala soube que Jesus participaria da refeição naquele local e para lá se dirigiu, levando com ela um frasco de alabastro contendo o perfume. Todo mundo sabe o que é o alabastro? Então, o alabastro, a descrição, vamos dizer assim, técnica, né? Ele é muito lindo, né? Ele é derivado, é um minério derivado do cálcio, que é usado para fazer frascos de ornamentação e também para conter perfumes. Ele é muito frágil, ele é feito por artesãos e é bem caro, né? E no caso ele tinha o perfume, né? E os perfumes também são bem caros. Alguns autores mencionam que o valor desse frasco de perfume era de 300 denários, quase um ano de trabalho. Mas ela era rica, ela ganhava muito dinheiro. Então, também dizem os relatos históricos, tá, gente? Isso, na verdade, não é nem tanto assim relato da Bíblia, mas de costumes do pessoal lá da região. Que era costume, e ainda é costume, que as mulheres levem um frasquinho de alabastro, assim, pendurado no pescoço, né? Imagina naquele calorão, pouca água para tomar banho. Ninguém falou nada sobre banho. Mas, enfim, elas levavam esse frasquinho de perfume, né? Escondido sob as roupas, as mulheres honestas. As prostitutas levavam esse vaso, esse frasquinho à mostra, né? E até mesmo podiam abrir esse vaso em público, espalhar o perfume, fazendo o perfume recender para atrair clientes, né? O que era bastante agressivo aos bons costumes, tá? Então, vocês estão percebendo a cena, né? Ela entrou naquele ambiente cheio de convidados, ela não era convidada, ela veio com esse frasco de perfume à mostra, né? E estando por detrás aos seus pés, aos pés de Jesus, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugava-os com os seus cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia-os com o unguento daquele frasco. Então ela teve que abrir o frasco, espalhar o perfume para passar nos pés de Jesus, né? Então, diz Lucas que ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Que significa que ela não estava só choramingando, ela chorava aos prantos. Ela chorava muito, ela estava muito emocionada naquela situação, né? E além dela entrar no ambiente sem ser convidada, ela entrou aos prantos. Isso, é claro, atraiu a atenção de todo mundo, e todo mundo estava falando: o que essa mulher está fazendo aqui, ela não devia estar aqui. Enfim, por que será que ela chorava tanto? A gente pode perguntar,
Então lembrem-se que ela já tinha ouvido Jesus falar antes, né? E ela então estava tocada por aquilo, e ela também observou que ao entrar naquele ambiente, embora tenha sido convidado, Jesus não recebeu todas as atenções que ele merecia ter recebido como tal. Não lhe lavaram os pés, não lhe beijaram, não lhe passaram o unguento, e isso tudo foi... Ela já amava Jesus, e ela foi ficando revoltada com a maneira como... Isso é vamos dizer assim, uma dedução que a gente pode fazer para tanta emoção dela ali, além do fato dela já ter ouvido ele falar e dela já estar, né, fervendo por dentro ali toda essa situação. Então, secava-lhe os pés com os seus cabelos, né, chorava e secava os pés com os cabelos. Uma prostituta adentrar sem ser convidada à casa de um fariseu, chorando e tocando um homem, uma coisa absurda nessa sociedade, hoje ainda, né? As mulheres vão atrás, os homens vão na frente, elas andam, como vocês sabem, cobertas dos pés à cabeça. Naim é uma cidade árabe, né? E estava com os cabelos soltos, né? E usou os cabelos para secar os pés de Jesus. Olha que absurdo total que é essa cena para um fariseu, né? Bom, e as pessoas estavam não só revoltadas com a postura da mulher no ambiente, mas também especialmente pela postura de Jesus, que se deixou, que se submeteu a tudo aquilo sem reagir. Ele não reagiu, ele aceitou, né? Uma mulher tocar um homem, mesmo sem os seus pés, em público, era um escândalo. E ainda por cima, passar o perfume todo em público, fazendo que o aroma tomasse conta do ambiente, tornou a ocasião um momento, no mínimo, desconcertante para todos os convidados. Quando o fariseu viu isso, o que ele pensou? O que eu já falei antes, né? Ele falava consigo dizendo: se esse fora um profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, porque é uma pecadora, né? Então ele não podia pensar nada diferente disso, sendo que ele é perante as formalidades sociais da época. Ele pensou isso, mas Jesus respondeu em público, em voz alta, e disse: Simão tem uma coisa a dizer. E ele disse para que Jesus então dissesse. Aí vem a parábola essa dos 2 devedores, né? Era um credor que tinha 2 devedores, um devia 500 denários, o outro 50, e ele perdoou os 2 porque nenhum dos 2 tinha como pagar. E Simão, respondendo, disse: tenho para mim, né, que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Vou repetir de novo, tá, gente? Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. E aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse para ela: os teus pecados te são perdoados. Todos aí então começaram a balbuciar: quem é este que até perdoa pecados? Como é que ele se atreve, né? E disse para a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tá. Eu queria só fazer uma observação, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Tá. O Emílio Miranda, ele diz assim: depois que a Maria de Magdala encontrou com Jesus, próximo da cidade onde ela vivia, ouviu as palavras dele, ficou profundamente tocada, né? Ela passou uma noite meditando em tudo aquilo. E antes do famoso banquete em Naim, que é esse que nós acabamos de escrever, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus, com os bálsamos perfumados do seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Quem morava em Cafarnaum? Simão Pedro. Então, ela se dispusera a procurar o Messias após muitas hesitações. Então aqui o Emílio Miranda, ele dá um trajeto da Maria de Magdala nesse ínterim, entre o que ela encontrou Jesus no meio da multidão lá e depois, e antes do banquete, né? Ela foi procurar o Messias, pensando como a receberia o Senhor na residência de Simão. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Ela se sentia culpada, né? Ela sabia que a vida dela não era das mais recomendáveis. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse para a casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. É tudo mais ou menos perto. Porque Magdala também fica próximo do lago de Tiberíades. E Naim fica um pouquinho mais perto de Nazaré. Mais ou menos. Israel é tudo pequenininho, né? Bom, aqui ele não conta como que ela foi. Se ela foi a pé, mas eu acredito que ela não ia a pé, porque eu conheço que aquela região apesar de ser perto, é longe. E naquela época não tinha estrada. Então, sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Então, eu vou parar aqui a descrição do Emílio Miranda. Quem se interessar, depois leia o capítulo 20 do Boa Nova, que é muito lindo, né? Então, naqueles dias, né, sendo Maria de Magdala a mulher a que Lucas se refere, né, a situação foi essa dentro dela. Ela ouviu Jesus, se encantou, ficou pensando a noite inteira. Na outra noite ela foi até Cafarnaum, escondida, né? Conversou com Jesus, aqui tem toda a descrição. E no dia seguinte, sabendo que ele ia para essa refeição na casa do Simão fariseu, ela foi até lá e ocorreu tudo isso, né?
Então, o que a gente pode concluir dessa singela parábola, né? Como disse o Pedro depois, né? O perdão cobre uma multidão de pecados. Jesus não costumava condenar ninguém, perdoou, né? E dali para frente todo mundo sabe que a vida da Maria de Magdala mudou, né? E, enfim, se a do fariseu mudou, a gente não sabe, né? Tem uma passagem que acontece entre Jesus e Públio Lentulus há 2000 anos, não sei se vocês se recordam, né? Que eles se encontraram, Jesus conversou com ele, aconselhou, e ele fez alguma coisa? Fez nada. Muito tempo depois ele se arrepende, né? Então, quer dizer, a gente não sabe de muitas histórias assim, do que aconteceu depois, né? Mas no caso de alguns personagens, a gente sabe exatamente o que aconteceu, porque foi descrito pelos evangelistas e trabalhado depois por esses autores. Então, gente, era isso que eu queria colocar, né? Que eu acho assim, que quando a gente gosta de ser perdoado, mas a gente sabe o quanto é difícil perdoar, né? Então nós ainda estamos nessa, patinando, né? Diferente do que aconteceu com Maria de Magdala e outros. Eu acho que a moral mais óbvia dessa história é essa para nós, né? Que ainda estamos aqui nessa coisa. Então era isso que eu tinha para colocar.